Bom dia, amigos da TV PCI, o canal de vídeo do portal Cidade de Itapira. Sou Nino Marcati. Hoje a conversa de gente grande é com o pré-candidato pedetista Alberto Mendes. Agradeço à equipe PCI, ao Renato, Anderson, Murilo e Vitória e aos patrocinadores do nosso programa, Divem, Supermercados Antonelli, Casa do Rolo, ACI, Brindarte e Soft Vídeos. Hoje é segunda-feira, dia 9 de abril de 2012. Bom dia, Alberto. É um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Nino. Bom dia, internautas. Prazer é meu de estar mais uma vez tendo a oportunidade de me dirigir aos internautas e expor alguns pensamentos, algumas práticas do que é a política itapirense. Ok. Alberto, você foi aquele pré-candidato, o primeiro, né, do grupo, e acabou, pelo visto, puxando um pouco essa campanha, essa pré-campanha. Você não acha que começou cedo demais? Como é que está o seu gás? Bom, aqui cabe uma explicação, né? Quando eu saí da prefeitura, isto em dezembro de 2007, que eu ocupava o cargo de serviços públicos, eu tinha pensado assim que política era uma página virada da minha vida. E em fevereiro eu me desliguei do PV, que eu era afiliado, e vocês até lembram que deu um rolo isso aqui quando eu fui pré-candidato, e eu estava sem partido. A Cristina me procurou, me convidando para integrar a fileira do PDT, e eu fiquei assim, mas diante do projeto que ela me apresentou, as coisas que poderiam acontecer, o sangue voltou, o sangue político, né, voltou a correr nas veias, e eu acabei me filiando. Foi até um evento muito bonito, a minha filiação foi na casa do advogado, ali na Francisco de Paula Moreira Barbosa, e aquele número de pessoas que ali se encontrava me motivou. E acabei aceitando a possibilidade. Naquele dia não foi ventilado nada disso, mas acabou me despertando o interesse em voltar a militar na política, né? E daí a coisa foi crescendo, foi naturalmente, ela foi crescendo naturalmente, as pessoas gostaram, pelo meu passado político, pela minha condição de oposicionista na cidade, aquilo fluiu naturalmente. Então foi uma pré-candidatura lançada assim naturalmente, não foi forçada, não foi nada. E eu me sinto muito gratificado, porque é uma oportunidade que eu tenho mais uma vez de mostrar à população itapirense um projeto que a gente tem para a cidade. Então, eu não acho que foi precipitada, não, porque foi natural, saiu naturalmente. Então, eu acho que valeu a pena, não estou nem um pouco aborrecido, nada. E, evidentemente, que o meu nome, ele acabou forçando os outros partidos a se lançarem. Por quê? Porque estava crescendo muito, né? Em virtude do nome estar sendo ventilado, né? E isso foi bom, eu acho que é bom, porque são ideias, são pessoas que estão se apresentando, e quem tem a ganhar com isso é Itapira. Perfeito. Você tem falado muito num projeto para Itapira. Resume para a gente qual é esse projeto. Olha, Nino, você e caro internauta, a gente fala em projeto porque existem muitas coisas. Por exemplo, você vê a cultura nossa aqui no município, sem criticar ninguém, mas o setor de cultura aqui no nosso município está completamente amorfo, né? Você vê, dia desse aí, o Pirandello deixou de funcionar por falta de recursos. Meu Deus, são coisas que você não pode deixar acontecer. Então, por exemplo, na área da cultura eu tenho vários projetos, e um deles, esse é fundamental, se porventura eu for prefeito, eu não abro mão. Itapira vai ter um teatro, mas não é um teatro para tal teatro lá, é para que a classe mais carente também possa usufruir dos espetáculos que vem em São Paulo. E fazer um teatro, Nino, é só questão de boa vontade. Existe a Lei Rouanet.
É só ir atrás, não custa nada. É incentivo que o próprio governo dá através dessa lei para que você incentive a cultura, além de outros incentivos, né? Mas não é só na cultura, não. Eu, por exemplo, eu não posso dizer de jeito nenhum que a educação no nosso município ela esteja ruim. Não, não está ruim. E eu, inclusive, fui um dos que torci, e você deve se lembrar, eu escrevi no Minuto de Crítica que era um pecado rejeitar as contas do Toninho por causa daquele problema de educação. Eu acho que a educação no município caminha, podia ser melhor, evidentemente, claro, mas ela não é ruim, você não pode... Principalmente no aspecto do aprendizado do aluno, que ainda estamos... Isso daí ainda tem, mas existem outros mecanismos para melhorar, você sabe disso, você é da área de educação, você sabe que não dá para ficar estatizado em cima do que já tem. Por exemplo, na área da saúde, eu acho que essa daqui, ela requer muito mais cuidado do que a educação, né? Você vê, é comum a reclamação de pai e mãe que não tem pediatra, ginecologista, sem contar as especialidades como ortopedista, neurologista. Então, eu acho que isso vai merecer da gente um cuidado muito maior. E eu vou dizer uma coisa para você, Nino, com toda a lealdade, com toda a sinceridade. Se eu chegar a ser prefeito de Itapira, eu já digo de cara que eu vou ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal. Porque em todos os PPAs, em todos os lugares que tem atendimento da saúde, vai ter um pediatra e um ginecologista, e sem contar que nós vamos fazer das tripas coração para que as outras especialidades não tenham a demora que estão tendo hoje. Então, eu já estou dizendo que se não for possível fazer por bem, vai fazer por mal. Eu não faz mal. Eu queria ver até que juiz que ia me condenar, porque eu estou dando condições de atendimento de pediatra e ginecologista para a população. Eu acho que falta, às vezes, coragem. Coragem. E uma coisa que eu não tenho medo é de enfrentar as dificuldades, sabe? Eu acho que tem que ter boa vontade. Na área de segurança também tem alguns planos, né? Porque eu queria deixar até bem claro para você, Nino, que nós já temos um plano de governo elaborado e que nós vamos no momento oportuno. Agora não pode, evidentemente, porque a lei eleitoral não permite, mas nós vamos discutir com a sociedade isso daí. Eu ouvia a entrevista do Mané, e o Mané disse que plano de governo é bobagem, que os outros copiam. Ora, gente, se copiar o que é bom para a cidade, está bom, viva, né? É isso que a gente precisa. Eu não tenho vergonha... O governo não é algo que é para ser guardado a sete chaves. É lógico, você tem que apresentar. Exatamente. É o seu compromisso com a população. Agora, também não é fazer um plano de governo só para mostrar para a população e depois não cumprir. Né? Eu tenho uma passagem muito interessante que a Marli é nossa companheira lá do sindicato, e ela diz uma coisa para mim que me marcou muito, sabe? Ela falou uma coisa que me marcou profundamente. Ela falou que eu tenho uma grande virtude que é um grande defeito. Aí eu falei, nossa, uma grande virtude que é um grande defeito? Ela falou, porque quando você fala, você cumpre, né? Então, eu acho que isso não é ser virtude nem defeito, porque o valor da palavra empenhada, ela tem que ser empenhada, não adianta. Eu digo, se eu fizer um acordo com uma pessoa, eu vou cumprir até o dia da minha morte. Isso está dentro de mim, é temperamento, né? E isso tem uma razão de ser, né? Eu comecei, jovenzinho ainda, a trabalhar em café, no tempo que o fio de bigode valia. Se eu chegasse, por exemplo, naqueles tempos, eu chegasse para o meu neto e dissesse, vai lá no Leão Israel ou qualquer outra firma, o meu avô falou que aquele lote assim, assim, assim está fechado. Estava fechado, era um menino que estava falando. E eu aprendi isso no café, né? O valor da palavra empenhada. E café é um negócio muito sério, né? Você sabe que uma transação envolve milhões de reais. E está fechado, quer dizer, não dá para correr da raia. Né? E isso eu aprendi, isso faz parte da minha personalidade, né? Então, quer dizer, o projeto é esse, Nino, é trabalhar para melhorar a nossa condição de segurança no município,
que, embora nós tenhamos a Guarda Municipal, nós tenhamos a Polícia Civil, a Polícia Militar, mas ainda há uma deficiência muito grande no efetivo policial, nos mecanismos motorizados e essas coisas todas. E eu tenho acompanhado todas as reuniões do CONSEG, exatamente por quê? Porque me interessa saber aonde que estão os pontos falhos do município. E não estou fazendo só isso na área da segurança, não estou fazendo em todos, eu estou olhando, eu estou percorrendo os bairros, eu fico olhando as coisas e aquilo vai alimentando as minhas condições para que o projeto nosso, caso sejamos prefeito, não se repitam erros que estão acontecendo. A mesma coisa, Nino, isso é um pensamento meu e eu digo isso pela vivência que eu tive na área política. Hoje, eu abençoo a Deus eu não ter sido prefeito em 1996. Pergunta para mim por quê? Porque eu não tinha a janela que eu tenho hoje. Dizem que o Lula, por exemplo, aconteceu isso, né? Exatamente, eu acho que é fundamental. Então, eu fui vereador, então eu sei como é que funcionam os trâmites na Câmara, e eu fui vereador, eu aprendi muito, Nino, porque na época eram 17 vereadores, a situação tinha 12 vereadores, e a oposição 5. Então você tinha que ser criativo, você tinha que inventar, você tinha que estar com tudo na ponta da língua para às vezes travar uma propositura, você adiar, quer dizer, era complicado, mas era como se podia fazer para a oposição se valer de alguma coisa que não era pau-mandado, que ali a gente tinha realmente que brigar para conseguir as coisas. Então, é a mesma coisa, eu digo hoje na política, eu acho que é muito prematuro um cidadão ele se lançar candidato. Eu não estou aqui, eu quero que você entenda que eu não estou criticando ninguém, eu estou apenas colocando meu ponto de vista. Eu acho que é muito prematuro um camarada que não foi vereador, que não passou por cargo público, se lançar prefeito, vice-prefeito, porque os meandros são completamente diferentes da vida privada. Você sabe, na sua empresa você teve um lucro lá, você vai lá, retira entre você, entre os sócios, uma retirada maior, fica tudo fácil, você contabilmente você acerta. No poder público não é assim. Você tem um orçamento, você tem que trabalhar em cima de um orçamento, e aí é que começa a coisa a ficar difícil. Então, internauta, é muito complicado a inexperiência para exercer um cargo desse. E é por isso que aconteceu com o Toninho. Você vai dizer que o Toninho é um cara ruim? Não é. O Toninho prefeito que eu estou dizendo, né? Ele é um cara fantástico, mas ele não passou por nenhum desses estágios, né? Ele foi candidato comigo em 2000, ele foi candidato a vice, eu fui candidato a prefeito, e depois ele saiu e foi. Em 2004, se lançou candidato a prefeito, num momento muito oportuno, diga-se de passagem, né, para todos nós, e ele se tornou prefeito. Mas você vê, ele comete erros que... Bom, eu diria para você que eu acho que os erros do Toninho não está relacionado à experiência, está relacionado ao fato dele não ser político. Eu acho que o papel fundamental de um prefeito tem que ser político. Então, eu não acredito nessa história de governo administrativo. Isso não existe. Não tem. Se você não tiver política, você precisa negociar determinadas coisas. É o momento que nós estamos vivendo agora, né? Perfeito. Eu não sei se você vai fazer pergunta depois sobre o quadro político, mas é o que nós estamos vivendo agora. É um momento muito difícil, que a gente precisa usar de muita política, de muita engolição de sapo, né? Para que você possa chegar a um denominador, né? Exatamente. Então é por aí. Bom, Roberto, fala-se muito de que a sua candidatura não tem estrutura, que não tem recursos. Isso é verdade? Como você pretende levar a sua campanha se isso for verdadeiro? Olha, Nino, você tem observado que as coisas aqui em Itapira são fantásticas, são interessantes, né? Você veja, por exemplo, já ouvi várias vezes comentários de que eu iria desistir, né? Eu nunca botei isso na minha cabeça, sabe? Eu nunca coloquei isso na cabeça. As pessoas às vezes confundem.
eu sempre digo, e disse desde o primeiro momento que eu me filiei no PDT, que eu sou um soldado do partido. Tá? Se o meu nome está na pauta como pré-candidato, é porque eu devo ter alguma qualidade para isso. Senão, não iam colocar pura e simplesmente por colocar. Né? E eu tenho dito várias vezes que se surgir um nome melhor que o meu, para que se possa fazer uma composição para o bem de Itapira, eu não hesito. Eu não tenho. Muito se falou, o Martins principalmente falou em vaidade. Né? Eu não tenho vaidade. Né? Eu tenho projeto, é diferente. Vaidade é uma coisa, projeto é outro. Tá? Então, eu não tenho essa vaidade. Tá? Eu estou colocando o meu nome porque eu acho que eu posso fazer muito por Itapira. Muito. Né? Como, por exemplo, você... Por que não deixa de ser uma vaidade? Eu não concordo que vaidade seja... O fato de você sentir que você tem algo a propor e que deve ser... as pessoas devem olhar para isso, não tem problema nenhum. Eu até quero discordar de você nesse aspecto de vaidade, porque da maneira que o Martins colocou... Porque é vaidade, a língua portuguesa é maravilhosa, né? Ela cabe um mundo de interpretações. Né? Vaidade. A vaidade, não, eu quero ser porque eu quero ser o prefeito. Né? Não Até porque não vai depender só de você. Exatamente. Então, é uma coisa que agora, ter vontade de apresentar coisas, e eu fiz muita coisa, mesmo quando vereador, que... Olha, você sabe de quem foi o projeto? Quer ver uma coisa que eu lembrei agora? Você sabe de quem foi o projeto dessas caçambas que estão hoje aqui na cidade? Foi de minha autoria. O Davi Moro, a Câmara evidentemente rejeitou, né? Porque era 5 contra 12, e começou o ano seguinte. Primeiro ato dele como prefeito foi o projeto de lei para colocar as caçambas. Ainda me lembro muito que o vereador Glauco era líder da bancada situacionista na época, ele falou que é por isso que não dá. Eu tenho que dar o mérito do vereador Alberto Mendes, que apresentou esse projeto, né? E a Câmara rejeitou, agora o prefeito faz. Né? Eu tive uma outra coisa, um outro projeto que eu apresentei, de criar a Feira do Artesanato, né, no Parque Juca Mulato. Você sabe, Nino, que existe uma série de artesãos em Itapira e não tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Então, se você consegue colocar isso, você vê, você consegue uma geração de emprego indireta. Por quê? Você vai domingo, por exemplo, no parque, as famílias voltarão a frequentar o parque, aquelas pessoas apresentarão os seus trabalhos, né? Ali vai pipoqueiro, vai o cidadão que faz... movimenta, né? Ele vai a doceira que vai com uma barraquinha de doce, então você vai ter ali um mecanismo. E isso faz parte do meu plano de governo. Quero que você saiba a criação da Feira do Artesanato, né? Como também, dentro do meu plano de governo, tem a criação do CVI, que é o Centro de Valorização do Idoso, né? Nós vamos ter um carinho muito especial com o idoso e com a criança, né? O idoso, principalmente, que está relegado a um plano assim, que ninguém faz nada para o idoso. Tá lá, vai lá no... E que precisa, né? Porque... você tem que ter atividade para o idoso, porque você valoriza. Até porque o volume está crescendo. Exato. E outra coisa, Nino, você valorizando o idoso, ele deixa de ser uma carga também para a família. Por quê? Porque ele sabe que amanhã ele tem uma atividade, ele sabe que ele vai usar o tempo dele, ainda vai ser valorizado, porque dentro daquilo que ele pode fazer, ele vai ser valorizado, ele vai poder prestar um serviço para a comunidade, vai chegar em casa cansado, não vai apoquentar a vida da família, e ele, cada dia que passa, ele sabe que ele vai dormir, que amanhã ele tem o que fazer, amanhã ele tem a árdua missão, que é a continuidade da vida. Porque é aquela história, né? Máquina, cabeça parada é máquina do sei lá do que, né? Então, eu acho que nós temos, por isso que eu disse para você, nós temos muitos projetos, e garanto para você, Nino, não são de gastar dinheiro, são coisas simples de fazer. Precisa o quê? Ter boa vontade e visão administrativa. Ok. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos.
Ok, estamos de volta aqui com a nossa conversa de gente grande, que recebe hoje Alberto Mendes, pré-candidato pedetista para as próximas eleições. Alberto, no primeiro bloco você acabou não respondendo a questão do gás, que eu perguntei, e a questão da estrutura. É verdade, é que a gente se inflama com o tema, mas existe uma preocupação muito grande com o recurso. É óbvio que eu não tenho o recurso que tem o deputado no grupo dele, né? Mas isso tudo, a estrutura não estou preocupado, não. E também, na hora certa, no momento certo, nós vamos continuar tocando a campanha, sem fazer loucura, mas tudo no seu tempo, na sua hora. Pode ficar preocupado que eu vou até o fim. Ah, beleza. Você vê a possibilidade do PDT bancar a sua candidatura sozinho? Note bem, sozinho, não. Sozinho não tem possibilidade, até por instrução da Executiva Estadual. Né? Você tem que ter uma coligação. Sozinho eles não querem, não abrem mão, que eu até respeito, tá? Mas eu acredito que nós não vamos ficar sozinhos, não vamos ficar só com o que nós temos, não. Olha, então me diga assim, qual é a nota que você daria para a possibilidade de fundir PDT com PT? Nota de 1 a 10? De 1 a 10. Ah, eu acho que nota 8. Tá. E com o grupo de Manuel Marques? Aí a gente tem que conversar mais, tá entendendo? Tá, mas qual a sua nota? Hoje, assim, no quadro que tá, eu daria nota 5. Certo. E qual é a chance que você vê em estar no mesmo barco? Você, Martins e Manuel? É aquilo que eu falei no começo, política é a arte de engolir sapo, né? Eu acho que se o projeto for para melhorar Itapira, eu acho que as chances podem ser até totais, né? Mas aí vai entrar realmente aquilo que o Martins falou. Tem um monte de gente que vai ter que se despedir da vaidade e descer do salto alto, tá? Porque se for tudo por imposição, não, eu quero porque eu quero, eu vou porque eu vou, e não, pesquisa, não, aí não. Aí é difícil. Agora, se for um projeto, eu acho que a possibilidade é grande. Qual é a sua avaliação quanto ao que ocorreu com o PCdoB, que se aproximou de você, mas acabou compondo com o grupo liderado por Barros Munhoz? Olha, Nino, eu sempre digo que religião, futebol e política, a gente não pode discutir posicionamentos, tá? E isso é uma coisa que me entristece muito. Os diretórios municipais, em determinados momentos, eles não servirem para nada, né? Ele só vai servir quando é campanha para presidente da República, deputado estadual, deputado federal, senador, aí ele serve, que é para que as pessoas que fazem parte dos diretórios municipais, elas trabalhem no sentido de ajudar esse ou aquele candidato. Quando eles têm que fazer as alianças a nível estadual ou a nível federal, eles jamais consideram o posicionamento de cada cidade. Foi o que aconteceu com o PCdoB, né? Eu acho que o PCdoB teve um fator muito difícil para eles aqui na cidade, que foi o fim daquele projeto Segundo Tempo. Era a bandeira deles, né? E aquilo desnorteou todo o grupo, né? E o deputado Barros Munhoz, como não é tonto, né? Ele aproveitou desse momento para cooptar, né, o partido por lado. Mas na verdade foram 12 cidades, né? Bom, mas aqui é sui generis, Nino. Aqui é a cidade sui generis, né? Agora, hoje você vê a nível estadual coisas assim que jamais poderia acontecer. Eu me lembro em 96, para o PT, da sustentação para a nossa campanha, tivemos que fazer um termo de responsabilidade, porque na época eu era do PSDB, né? Teve que fazer um termo, tal, porque não podia. Não, mas o PT, hoje a abertura é muito maior. O hoje PT ainda continua tendo alguns cuidados, sim. O problema é que a maioria desses partidos, eles, na verdade, não tem estrutura nenhuma. Então, aqui em Itapira acontece o contrário com o PDT. Nós temos a estrutura pronta, nós temos candidatos sobrando a vereador. Não, eu acredito que o PDT, PT,
O PT eu tenho minhas dúvidas, Não, Nino. o PT tem também uma boa Hoje eu não, tenho... Não, eu falo estrutura assim, partidária. Não, partidária no âmbito nacional e estadual, sim. Agora aqui a nível municipal, não. Não, mas aqui dificilmente haveria, por exemplo, uma intervenção da estadual. Porque são coisas assim. Mas eu acho que eles tinham o direito de escolher, a democracia, né? Eu tenho algumas restrições, por exemplo, aquilo que eu falei no começo, o Dado, por exemplo. O Dado, ele se filiou no PDT, no PCdoB em outubro, e já saiu candidato a vice. Quer dizer, ele tem uma pequena passagem pela Secretaria de Recursos Materiais da Prefeitura e depois pelo SAI, mas não conhece os trâmites políticos de uma Câmara, né? Agora, é só negócio, deixa quieto, vamos ficar quieto. Bom, essa pergunta você já acabou respondendo, né? Como é que você avaliaria a participação do Dado na chapa de Paganini que eu ia te fazer? Eu até respondo para você, sabe, Nino, existem certas coisas na vida que são complicadas, né? Eu tive o cuidado, eu ouvi e assisti inteira a entrevista do Mané, a entrevista do Martins e do Dado, né? Até acho, hein? Você vai me perdoar, eu já falei isso para você fora do ar, eu falei, você foi bonzinho com o Dado para arrebentar, né? Mas todos falam a mesma coisa. Não, mas então se todos falam a mesma coisa é porque é verdade. Não, mas todos falam que eu aperto mais quem eu entrevisto do que o outro. Mas que nem... mas é natural, né? Então, eu acho, por exemplo, que o Dado tem uma determinada razão num ponto e não tem em outro. Quando ele disse que tentou falar com o Toninho, o prefeito, o Toninho não deu bola. Eu ponho assim uma interrogação nesse fator, porque o relacionamento deles, quando eu, por exemplo, fui secretário junto com o Dado era secretário de Recursos Materiais e eu era secretário de Serviço Público, as nossas salas eram parede com parede, né? Então saía daqui e entrava na dele. Ele chegava, qualquer problema que tinha, ele pegava o telefone e falava, Tonico. Ele não chama o Toninho de Toninho, é Tonico. Tonico, isso. Quer dizer. Então, essa coisa dele dizer que o Toninho não respondeu, eu acredito desacreditando, tá? Com referência ao que não foi uma traição, eu acho que aí foi. No meu ponto de vista, até peço desculpa, porque o Dado é meu amigo, eu não tenho nada contra a pessoa dele, tá? Eu, não só com ele, como o deputado Barros Munhoz, eu não tenho nada contra a pessoa dele, eu tenho contra a posição política dele. Certo, né? Claro. Então, a mesma coisa com o Mané. O Mané é meu amigo, nós conversamos, eu paro lá, tem gente que diz que eu já estou fazendo alinhamento com ele e tal. Não, ele é meu amigo. Inclusive, quando eu fui vereador... todos eles eram meus amigos. Eu tive entreveros feios, mas posicionamento político é uma coisa, a gente tem que saber distinguir uma coisa da outra. Então eu acho que o Dado deu uma traída no Toninho, sim, eu acho. Tá? Ok. Paganini está com 15 partidos, anuncia-se que pode ter mais um ou dois ainda, né? E tem mais de 70% do tempo de rádio. Além disso, tem o apoio do deputado Barros Munhoz, que já é uma grande alavanca, vamos dizer assim. E deve se apresentar com uma campanha muito forte, muito bem organizada. Qual será seu caminho para vencer essa estrutura? Eu vou voltar ao caso do Mané também, eu escutei, achei que o Mané foi muito feliz nesse posicionamento, né? Falou, não adianta ter o tempo de rádio, quem vai falar a maior parte do tempo é o deputado Barros Munhoz, o que sobrar é tempo igual para todos nós, né? Então, eu acho, a estrutura dele é natural. Agora, eu volto a repetir, se isso tudo ganhasse a eleição, o deputado não teria perdido as duas últimas, porque a estrutura foi a mesma, o tempo foi o mesmo, né? E ele não teria perdido. Eu acho que não, eu acho que você, aí é que eu digo para você, Nino, você tem que ter propostas concretas, você tem que conhecer os problemas da cidade, você tem que mostrar à população a que você veio, né? E graças a Deus, essa credibilidade eu tenho, porque uma das coisas que eu tenho assim na minha, no meu sentimento, na minha vida, é coerência.
Você tem que ser coerente. Se você é Maria vai com as outras, ou vaca de presépio, você não chega a lugar nenhum. E isso, desde que eu cheguei em Itapira, em 1984, eu sempre fui um camarada coerente e quero morrer sendo coerente. Ok, nós vamos fazer mais uma paradinha agora, porque a conversa ela está se esticando, né? Por mais que a gente tente aqui, ela é muito palpitante, né? Política é isso. Mas daqui a pouco nós voltamos. Ok, voltamos aqui com a nossa conversa de gente grande de hoje, que recebe Alberto Mendes, pré-candidato pelo PDT. Alberto, o Toninho Orsini, seu companheiro, não esconde a predileção dele por uma união com o PT e com o prefeito, Toninho Bellini. O Toninho parece que não engole você desde aquele pedido de desculpas que você acabou dirigindo à população por ter pedido voto para ele. Você vê a reconciliação? Vai dar para você compartilhar o mesmo palanque com o prefeito Toninho Bellini? Olha, primeiro, o Toninho Orsini, ele tem uma certa razão, tá? A possibilidade de ganhar com um grupo unido é muito, muito maior do que fracionado, né? Isso todos nós sabemos, né? Quanto à parte do Toninho Bellini, ele não... É aquilo que eu falei, é coerência. Eu pedi desculpa porque ele deixou a desejar, e não sou eu, gente. É a cidade toda, onde você vai, você ouve reclamação do Toninho. Por quê? Porque ele abandonou. Ele abandonou tudo. Então eu pedi desculpas, porque eu não esperava isso, né? Agora, eu não tenho nada contra ele. Se ele tiver contra mim, fazer o quê, né? Agora, eu pedi sim, não falo que foi uma coisa assim de um lampejo. Não, eu fui consciente. Eu fiquei magoado com as coisas que ele faz, ou que ele deixa de fazer, né? Então eu fiquei sentido mesmo, porque não era essa a proposta. Essa é muito simples, é só pegar o plano de governo dele e ver. Ele fez alguma coisa assim na área de educação, eu não posso repetir, porque senão acaba o programa. Mas eu acho que na área da educação ele foi bem. Na área da saúde eu acho que não está bem. Tá? Haja visto quantos secretários já passou. Tá? A educação está a mesma desde o primeiro governo, né? Então, sabe, Nino, são certas coisas assim que
né? Você vê, quer ver um caso? Por exemplo, você quer uma secretaria mais importante do que planejamento e gestão? Desde que o Márcio Benvenuti foi embora, o Toninho não colocou outro. Planejamento e gestão, gente. Que é isso? Acho que nem secretário de governo ele tem mais, né? Não sei. A secretária de governo acho que também não. Agora, por exemplo, saiu o SAI, se bem que a Gia é competentíssima, né? Eu conheço, trabalhei com ela na retomada do SAI, né? Ela é competentíssima, né? Lógico, o Dado conhece, mas a Gia não vai deixar o padrão cair, né? Então... Mas que foi interessante ele dizer que ele ia assumir a administração do... Deixa quieto, vai, deixa quieto. Vamos entrar em seara polêmica. Então, Nino, o Toninho está certo, tá? Eu acho que a União, se os grupos se unirem, naturalmente a probabilidade de ganhar a eleição é de 90% a 95%. Fraccionado pode ganhar, mas é complicado, né? Você é muito ligado ao Beto Trevelin, né? Sou padrinho de casamento dele. Você é padrinho dele, ele está te apoiando. Como que você acha que ficaria o Beto Trevelin numa união aí? É aquilo que eu falei para você, política é arte de engolir sapo, né? Tem que conversar, vamos ver. A gente já vem conversando, vamos ver, ainda tem tempo. Eu digo para você, Nino, com toda a lealdade, até junho, muita água vai rolar debaixo da ponte. Com vai. certeza. Então, não só do nosso lado, não, mas do outro lado também. Eu tenho algumas coisas dentro do meu coração aqui que não sei não. Tá certo. Ao que tudo indica, nós vamos ter 3 ou 4 candidatos, né? A situação, oposição, terceira via / dissidente, né? O Martins abriu essa nova nomenclatura aqui e provavelmente o PSOL, que ainda não falou nada, mas deve apresentar algum nome. Em que posição você acha que você estará? Como situação, terceira via ou dissidente? Perceba uma coisa, quando surgiu o nome terceira via, Nino, é porque nós não teríamos o apoio da oposição, óbvio que a gente não ia se unir ao grupo do Munhoz, e também não ao grupo do Toninho, né? O Martins usar o termo dissidente não cabe, né? Porque dissidente, por que dissidente, né? Se houve uma dissidência, a culpa foi do Toninho. Aquilo que eu falei para você, em 2010, nós promovemos uma reunião com todos os partidos que deram sustentação para o prefeito Toninho Bellini. E a pergunta principal era essa: você quer fazer o seu sucessor? Ele não foi, né? Para variar, ele não foi, né? Mas estavam representantes. Aí ele respondeu, na outra semana nós voltamos e ele queria realmente fazer o sucessor. Então, como ele não estava presente na reunião, que eu acho que é uma falha, aquilo que eu falei para você, que ele não é político, né? Que tinha que passar pela Câmara e outras coisas mais, nós fizemos um número, não me lembro quantas perguntas, das coisas que poderiam ser feitas, né? Ele ignorou, não respondeu, não deu bola, agora ele está correndo. Então ele perdeu por incompetência política o PSB, o PCdoB, que também fez parte dele, o PDT, os outros partidos menores. O PCdoB também. Não, eu falei, o PCdoB eu falei. Né? O PSDC que está comigo. E corre ainda um sério risco do PV, você sabe que ainda claro, corre um risco o PV. E ele ficou com o PT, assim, enfraquecido. Você acha que, agora aqui é uma pimentinha, você acha que essa questão dele estar correndo agora, como você falou, é mais realmente para fazer sucessor, ou ele está mais preocupado com o Mino, com o irmão dele? Quer que eu seja honesto? Eu acho que ele está mais preocupado com o Mino do que com a sucessão. E é uma falha muito grande dele a sucessão, porque se a administração cair nas mãos do grupo do Munhoz, ele está perdido. Ele está perdido. Bom, porque Munhoz, você sabe, né? Munhoz, se bem que nesse aspecto, tanto o Munhoz como o Paganini têm dito que não vão olhar para o retrovisor. Nino, não. Você falou um dia desse para mim que você mudou, né? Eu acho que você mudou porque, olha,
Você acredita, agora quem vai fazer a pergunta para você, fique à vontade, sou eu. Você acredita que no grupo do deputado Barros Munhoz, Paganini e Dado vão mandar? Olha, eu acredito. Ah, não, realmente, vocês estão acreditando em Papai Noel. Vamos para outra, vai. Não, eu acredito. Agora não, você perguntou, eu tenho que falar. Quer dizer, Munhoz, hoje, ele tem uma preocupação, eu vejo assim, com a biografia dele, tá? Ele não pode retomar o poder da cidade mantendo o estilo que ele tinha. É essa mudança que as pessoas às vezes não entendem. Ele tem uma preocupação com a biografia dele. Você acha? Por outro lado, eu pelo que eu conheço, o pouco que eu conheço do Martim, do Paganini e do Dado, tá? Também, se ele quisesse fazer alguma interferência, ele não levaria o Dado, o PCdoB. Se por mais que a gente possa dizer essa questão aí, o PCdoB, a gente não pode considerar o PCdoB, essas pessoas, como um partido que não tem uma certa personalidade. Então, eu acho o seguinte, eu acho que bater nesse ponto, é claro que vocês vão bater, mas eu sinceramente vejo dessa forma, estou dizendo aqui publicamente. Aquilo que eu falei para você, com referência à minha pessoa, da coerência desde que eu estou, é uma coisa com o deputado. O deputado é aquilo, perde o pelo que nem o lobo, perde o pelo, mas não perde o viço. Tá? Eu tenho dó, é o termo que eu tenho dó de determinadas pessoas se esse homem voltar no poder. Olha, eu aqui agora sou obrigado a dizer o seguinte, que eu vejo o político, o verdadeiro político, é aquele cidadão que, se ele, evidentemente, ele pode usar caminhos assim, tortos, né, para continuar a sua vida política, ele usa, principalmente no Brasil isso. Mas o verdadeiro político, aquele que tem o gosto pela política, na medida que ele é exigido pela sociedade, ele toma o rumo certo. Pode ser ou não o rumo que eu concordo, que você concorda, mas ele busca uma outra linha. Seja Munhoz, seja qualquer político sério, político político. Entendeu? Corrigiu a tempo. Não, político. Por quê? Porque a política exige. Eu sempre digo o seguinte, que a corrupção é algo que o político se apega a ela. Por quê? Porque é interessante. Mas se a corrupção ameaçar a vida política dele, ele busca outro caminho. Qualquer um, eu estou dizendo, não precisa ser de direita, de esquerda, qualquer um. Mas isso já é uma outra... Isso aí a gente tem que fazer um programa só disso, né? Só disso. Bom, junto com o PT, no caso de você ser o candidato a prefeito, você, a gente sabe, é contrário às terceirizações. Um setor que o Toninho Bellini se orgulha, como é o caso da merenda, do lixo, da roçagem. Se você estiver junto com o PT, como é que você vai tratar esse assunto? Olha, ô Nino, eu não vou esconder de ninguém, porque eu sempre falei que eu sou contra a terceirização. Mas vamos admitir que hoje eu me eleja prefeito de Itapira. Pelo menos um ano, você tem que manter a terceirização. Por quê? Porque a máquina da prefeitura, ela está completamente desatualizada em todos os setores, né? Você não tem pessoal de mão de obra. E por que eu falo para você que eu sou contra? Você é natural de Itapira, eu não sou, mas eu estou aqui desde 1984. Desde 1984 até 2005, quem que fazia o serviço de coleta de lixo? Itapira. A prefeitura. Com toda a lealdade, vamos ser agora bem sinceros um com o outro, era pior o serviço? Não. Aí então você vê, você hoje gasta, não sei direito, mas aquela coisa que o Beto coloca, 450 em terceirização, não tem fiscalização, assim todo mundo reclama, né? Exatamente. Olha, na minha porta da minha casa, tá desde quinta-feira um monte de lixo lá, até agora não pegaram. Porque ninguém fiscaliza. Então, é aquilo que eu escrevi. Você é você está num barco. Você é o comandante, você não entrega o comando para um marinheiro qualquer. Sim. Você tem que ir, pelo menos um cara que sabe
conhecer bem do leme e dos meios de navegação. A mesma coisa está acontecendo aqui em Itapira. O leme foi entregado para qualquer marinheiro, ninguém fiscaliza nada. A grita é geral, e eu falo isso, Nino, com conhecimento de causa, porque eu ando a cidade inteira. Todo mundo reclama do lixo. Não, então, veja bem, a terceirização, eu fui contra a terceirização da varreção, e vou te explicar por quê. Eu me lembro, na época, eu era secretário de Serviços Públicos, já fazia o lixo. Quando nós entramos na prefeitura, o negócio do lixo já estava sacramentado. Eu recebi goela abaixo. Eu era o secretário da parte, ninguém me perguntou nada. Então eu tive que fazer aquela, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas aquilo me incomodava muito, né? Bom, mas tudo bem. Aí chegou um tempo lá, veio o cara da Sanepar conversar comigo sobre varreção. Eu tive o cuidado, Nino, de fazer um levantamento. Naquela época, a varreção de 3.000 quilômetros que nós fazíamos com a equipe da prefeitura custava 51 mil reais mês. Tá? A Sanepar entrou fazendo 800 quilômetros. E nós pagávamos 36 mil reais pelos 800 quilômetros, continuando gastando 51 para fazer os 2.200 que faltavam. Gente, isso não desce para mim. O que eu fiz? Peguei meu boné e fui embora, porque eu não vou trabalhar num lugar contrariado, né? E eu comecei a bater. Então, é uma questão de coerência. Ué, se faz tudo pelos 36 mil, dá licença, eu concordo. Agora, um negócio que me custava 51 vai me custar 87 e eu vou concordar? Não, eu acho que você tem que ser coerente, tá? Então, bom, mas aí a gente sabe que normalmente, às vezes, tem outros interesses. Bom, mas aí é que tá. Então, esse dinheiro é aquilo que eu falei, podia ser melhor utilizado em outros setores, e ainda, sem contar o monte de processos que tem aí. Quer dizer, vale a pena? Não sei. O que é imperdoável nessa questão da terceirização do lixo é que o lixo hoje é um problema sério para a comunidade, para Itapira, como qualquer outro lugar. Então, a cidade tem que saber exatamente o que vai fazer com o seu lixo. Não só em relação à comunidade, que também tem que saber cuidar do seu lixo, como o município. Mas também... olha, Nino, a gente tem também, você tem que olhar também o aspecto que a empresa que está aí também tem funcionário. Você tem que ser muito cauteloso, muito cuidadoso no trato com essa coisa. Não é simplesmente, no amanhã não tem mais. Não é assim, não. Isso vai ser estudado e é evidente que se houver necessidade de continuidade pelas razões A, B ou C, eu não vou dizer não, eu não vou fazer. Não é isso, né? A minha teoria é contrária, mas eu não sou radical. Tá? Eu acho que se for comprovada a necessidade, tranquilamente. Perfeito. Bom, caso você se una ao PT, existem duas possibilidades. Você prefeito e alguém do PT como vice, ou então Martins prefeito, seria prefeito. E aí a minha pergunta, quem é que ocuparia o cargo de vice? Você ou Toninho Orsini? Eu já respondi essa pergunta para você lá no começo da entrevista. Falei que se tiver um nome melhor que o meu, eu não tenho vaidade. Eu não sei. Isso aí vai ter que ter muita conversa, Nino. Isso não é um negócio para chegar aqui e dizer, é o Toninho, sou eu, é o Martins, é o Mané. Não, isso vai ter que ser muito bem conversado. É um processo delicado, acima de tudo, por causa de picuinhas que se formaram ao longo do processo da administração Toninho Bellini. Então, isso tudo vai ter que ser aparado, conversado, discutido. Então é isso. É por isso que falo muitas vezes, Nino, que eu desisto. Não é isso, eu não vou desistir. É que eu penso num grupo, no melhor para a cidade. E aqui vai uma palavra, Nino, com olha, sou capaz de jurar até pela saúde dos meus netos. Eu acho que tem muita gente aqui que pode gostar de Itapira, mas mais do que eu estou apostando. Eu sou santista, vocês sabem disso. Santista, vou deixar bem claro, santista natural de Santos, não santista torcedor do Peixe, tá? Eu sou palmeirense, tá? E uma coisa tem, viu, Nino? Pelo jeito que tá o quadro aí, uma coisa eu vou dizer para você, acho que vai ser um palmeirense que vai ocupar a cadeira de prefeito. Quer que eu explique para você por quê? Ó, eu sou palmeirense, tá? O Mané é palmeirense. O Martins é palmeirense. E o Paganini?
Palmeirense. Palmeirense. Então, os corintianos, pelo menos... olha, eu digo aí, os corintianos, São Paulino, votem no pessoal aí, isso é só uma brincadeirinha assim, tá? Mas vamos lá. Infelizmente, né? Apesar que eu respeito os palmeirenses por uma questão de história, né? Descendência. Né? Bom, nós, evidente, estouramos o nosso tempo, vai aqui a sua última pergunta, é uma pergunta que eu vou começar a fazer a partir desse momento para todos os pré-candidatos. Você é o primeiro, porque me ocorreu também agora. Diga em 1 minuto por que Itapira deveria eleger você como prefeito. Primeiro, eu vou falar na condição de pré-candidato a prefeito. Olha, por uma razão muito simples, quem teve a oportunidade de acompanhar a minha entrevista é projeto. Eu tenho muita preocupação com muitos setores da nossa administração. Eu acho que a gente tem, acima de tudo, como acabei de dizer agora, um carinho, um amor muito grande. E olha que eu não sou cidadão itapirense, não me deram o título até hoje, não faz mal, né? E então eu acho que eu tenho muita coisa a oferecer. A população vai poder tomar conhecimento do nosso plano de governo, as coisas que ali estão inseridas, tá? E eu volto a repetir, se eu não for prefeito, porque o povo é sábio, sabe o que faz, as minhas ideias, se forem aproveitadas, eu vou ficar muito feliz de ter contribuído de alguma forma para o bem-estar do nosso povo e da nossa gente. Mas eu tenho certeza que chegou a nossa vez. Perfeito. Bom, agora suas considerações finais, rapidíssima. Bom, eu queria mais uma vez, Nino, aproveitar a oportunidade que vocês da TV PCI, o canal do Portal Cidade de Itapira, me oferecem, agradecer a equipe técnica que dá suporte a isso e dizer que eu me coloco sempre à disposição de vocês para algum esclarecimento que se fizer necessário e aproveitar do ensejo para enviar a todos os internautas e a toda a população de Itapira o meu fraterno abraço e os votos, que cada um saiba escolher o que é melhor para que nós tenhamos uma Itapira mais justa, mais humana e mais feliz. Muito bom dia a todos. Ok, chegamos ao final de mais uma conversa de gente grande de hoje, que recebeu Alberto Mendes, candidato pelo PDT à Prefeitura de Itapira. Quero agradecer a você, a sua companhia, por estar conosco. Lembrando que dentro de mais algumas horas teremos esse programa em arquivo, para quem não pôde assisti-lo ao vivo. E dizer que sexta-feira tem mais. Até lá.